Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, até porque estamos chegando perto do Dia da Saudade, que é agora dia 30 de janeiro, e o tema é um sentimento que, nossa, é quase uma palavra-chave do Brasil, né? A própria saudade. E para guiar essa nossa conversa, a gente está com um material bem sensível, bem rico em mãos. Ele basicamente nos propõe um caminho em duas etapas. Primeiro, olhar para a saudade como uma experiência universal, que conecta todo mundo. E depois, ele aprofunda com uma lente bem específica, que é a perspectiva espiritual do espiritismo kardecista. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco esse mistério, sabe? A gente sempre fala que saudade dói, e dói mesmo. Mas será que é só isso? Será que por trás dessa dor tem algo mais? Talvez até um caminho para a gente amadurecer. Vamos tentar entender isso juntos? Para começar, então, vamos pela base. O que é esse sentimento? A proposta inicial do texto é muito bonita. Diz que a saudade nasce onde existiu amor. Ela vem da convivência, dos laços que a gente cria e que ficam ali marcados na memória. Não é só a ausência, né? É a presença da lembrança na ausência. É essa mistura de dor pela falta e, ao mesmo tempo, um calorzinho bom pela recordação. Exato. E tem uma lógica muito bonita nisso, né? A saudade, no fundo, ela é um atestado. Ela prova que algo foi tão bom, tão importante, que deixou uma marca. Ninguém sente falta daquilo que foi indiferente. Por isso que um dos primeiros pontos que o material destaca é a necessidade de desmistificar a saudade como um sinal de fraqueza. Ah, isso é importante, porque muitas vezes a gente ouve "você precisa superar, seja forte", como se sentir saudade fosse um fracasso em seguir em frente. Exatamente. E a ideia aqui é o oposto. Sentir saudade não é fraqueza, é a prova mais concreta de que houve afeto, de que houve significado. É o nosso coração e a nossa mente dizendo, olha, isso aqui valeu a pena. E essa percepção traz uma dualidade interessante. Claro que pode vir com tristeza, com aquele aperto no peito, mas também pode vir carregada de uma imensa gratidão. A gratidão por ter vivido aquilo, sabe? Espera um pouco. Então a sugestão é que a saudade não é algo a ser superado, como a gente sempre ouve, que na verdade a gente tem que acolher. Essa ideia vai um pouco na contramão do discurso comum sobre o luto, que foca muito em deixar para trás. Vai totalmente na contramão e essa é a grande virada de chave que o texto propõe. A proposta não é esquecer ou superar, mas sim integrar, acolher esse sentimento e dar ele num lugar. A negação, sabe, o ato de empurrar a saudade para debaixo do tapete, não cura, só adia. A verdadeira jornada, segundo essa visão, é entender o que essa saudade significa, o que ela nos ensina sobre nós e sobre o que a gente valoriza. É nesse acolhimento que a gente encontra um caminho para seguir em frente de forma mais inteira, sem precisar amputar uma parte da nossa história. Entendi. É como se, ao invés de lutar contra a saudade, a gente a convidasse para tomar um café e conversar. E a partir daí, ela se transforma. O nosso material até usa a expressão caminho de cura. Vamos pegar o primeiro ponto que ele levanta. A ideia de que a saudade pode ser uma fonte de fortalecimento emocional. Como isso funciona na prática? Parece meio contraintuitivo, sentir dor para ficar mais forte. Parece, mas faz todo sentido quando a gente pensa em resiliência. Não é a ausência da dor que nos fortalece, mas sim a nossa capacidade de senti-la, de atravessá-la e, mesmo assim, encontrar um sentido ou uma gratidão na lembrança. É como se fosse um músculo emocional que se desenvolve, sabe? Cada vez que a gente revisita uma memória com carinho, em vez de desespero, a gente está exercitando esse músculo. Estamos aprendendo a conviver com a ausência sem que ela nos paralise. O fortalecimento vem de aprender a carregar essa memória com honra, e não como um fardo. E sobre a ideia de ser um espaço para reflexão e amadurecimento. É tipo olhar para trás para entender melhor o que importa para a gente hoje. Exatamente isso. A saudade funciona como um espelho da nossa alma. O que ou quem nos faz falta revela o que é essencial para nós. Se eu sinto saudade das conversas com um avô, talvez o que eu valorize seja a sabedoria e o afeto. Se sinto falta de uma época da vida, talvez o que me mova seja a sensação de liberdade ou de comunidade que eu tinha.
Ao refletir sobre a origem da nossa saudade, a gente ganha clareza sobre os nossos próprios valores e pode buscar trazer mais dessas qualidades para a nossa vida presente. Faz sentido. E isso se conecta com um outro ponto, a saudade como uma memória viva que inspira boas atitudes. Não é só uma lembrança passiva, então. É algo que pode nos mover à ação. Sim, é uma inspiração ativa. A memória de alguém que era muito generoso pode nos inspirar a praticar mais a generosidade. A lembrança de um momento de coragem pode nos dar força para enfrentar um desafio atual. A saudade, nesse sentido, se torna um legado. A pessoa ou a situação não está mais aqui, mas os valores e as lições que aprendemos continuam vivos através de nós, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. É uma forma de manter essa energia circulando no mundo. E por fim, a imagem que amarra tudo isso é a da saudade como uma ponte entre o que foi e o que somos hoje. Ela não nos prende no passado, mas conecta as duas margens. Perfeito. É uma ponte que nos permite visitar o passado, buscar força, aprendizado, afeto e trazer tudo isso para o nosso presente, para construir quem somos hoje e quem seremos amanhã. Sem essa ponte, nossa história ficaria fragmentada. A saudade, quando bem integrada, garante a continuidade da nossa identidade. Por isso a conclusão dessa primeira parte é tão poderosa. Lembrar é honrar. Não há culpa em lembrar, não há medo em sentir. Honrar as memórias é honrar a nós mesmos e ao amor que nos constituiu. Entendi. Então, nessa visão universal, a saudade é algo para ser integrado, honrado, quase como uma conselheira. Mas e quando a dor da perda é tão avassaladora que essa integração parece impossível? Para quem sente um vazio que a gratidão não consegue preencher, existe alguma outra perspectiva? Existe. E é exatamente aqui que a nossa conversa muda de um campo mais psicológico e universal para um terreno espiritual. É onde a gente mergulha na visão específica do espiritismo kardecista, que o nosso material detalha. Essa filosofia propõe uma resposta direta para essa questão da finalidade da perda e do tamanho da dor. Certo. E para quem talvez não tenha familiaridade com o termo, o que define essa visão, de forma bem geral? De forma bem resumida e, claro, neutra, o espiritismo kardecista é uma doutrina que se baseia em alguns pilares, principalmente a crença na imortalidade da alma, na reencarnação como um processo de evolução espiritual e na comunicação entre o plano físico e o espiritual. E ter essas premissas como base, obviamente, muda completamente a forma como a saudade é interpretada. Imagino que sim. Se a morte não é o fim, a perda ganha outro significado. Exatamente. O conceito central aqui é que a saudade deixa de ser vista como o resultado de uma perda definitiva. Ela passa a ser entendida como um sentimento ligado a uma separação temporária. A ausência do corpo físico não significa o fim do ser, nem o fim dos laços de afeto. A jornada do espírito continua. Então aquela sensação de ponto final se transforma numa vírgula, numa pausa dentro de uma história muito maior. Então a dor da saudade não some, mas a qualidade dela muda. É isso. Deixa de ser a dor do nunca mais para ser a dor do até breve. É uma ótima forma de colocar. A dor da separação física é real, ela não é negada. O que muda é o pano de fundo. A certeza da continuidade da vida e a esperança do reencontro futuro trazem um consolo e um novo propósito para essa dor. Os laços de amor verdadeiro, segundo essa visão, são indestrutíveis. Eles não pertencem à matéria, pertencem ao espírito. Por isso eles continuam vivos na memória, no afeto e numa sintonia espiritual que transcende a distância física. Nossa, o material que a gente tem usa uma expressão muito poética. Diz que a saudade pode se transformar numa prece silenciosa. Isso é lindo. Mas o que significa na prática? Como alguém transforma aquele sentimento de aperto no peito, aquela angústia, em algo tão sereno como uma prece? Um processo de mudança de foco, uma disciplina do pensamento e do sentimento. Em vez de focar na falta que a pessoa faz aqui, no vazio que ela deixou, a energia do pensamento é direcionada para desejar paz, luz e bem-estar para ela, onde quer que ela esteja em sua jornada.
A crença na continuidade da vida permite que a conexão mude. O sentimento de eu sinto a sua falta evolui para eu estou com você em pensamento, torcendo pela sua felicidade. A saudade deixa de ser um lamento pela própria dor e se torna um ato de amor direcionado ao outro. E isso leva a uma frase muito marcante que está no nosso material, que é: a saudade não é o fim, é o amor que continua, mesmo quando a presença muda de forma. Essa frase resume tudo. O amor não morre, ele se transforma. E essa transformação nos convida a uma postura mais ativa. Não se trata de uma resignação passiva, de apenas aceitar a dor e esperar o tempo passar. Pelo contrário, a proposta é que a melhor forma de honrar quem partiu é através das nossas próprias atitudes, aqui e agora. Isso é interessante porque conecta com a ideia da memória que inspira que a gente falou na primeira parte. Só que aqui ganha uma dimensão de responsabilidade espiritual, quase. Exato. Viver com mais bondade, com mais paciência, com mais amor, se torna uma homenagem ativa e constante à memória daqueles que amamos. É como se a gente dissesse: o amor que você me ensinou continua frutificando através de mim. A saudade, então, se converte em combustível para a nossa própria evolução. A dor da ausência é canalizada para o propósito de nos tornarmos pessoas melhores, em honra àquele laço. O material até menciona a existência de uma oração específica para a saudade. Não vamos recitá-la aqui, mas o propósito dela parece reforçar tudo isso, certo? Sim, a prece, dentro desse contexto, funciona como uma ferramenta para auxiliar nessa mudança de foco que a gente conversou. É um pedido de amparo espiritual para conseguir transformar a dor em gratidão e a saudade em esperança. É um exercício para fortalecer a convicção de que os laços de amor de fato persistem e que ninguém está realmente perdido, apenas seguindo em outra etapa da jornada. Ok, então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa, no fim das contas? A gente teve uma conversa que foi de uma ponta à outra do espectro desse sentimento. Primeiro, vimos a saudade como essa experiência que nos une, que é um atestado do quanto amamos e vivemos, a prova da importância dos nossos laços, vista por um ângulo mais psicológico. E depois, a gente mergulhou numa perspectiva que pega essa mesma emoção e a coloca dentro de uma jornada espiritual muito maior, oferecendo uma narrativa de continuidade, de consolo e de propósito para a dor. São duas maneiras muito profundas de olhar para o mesmo sentimento. A síntese final que emerge de ambas as partes do que analisamos é que a saudade não precisa ser uma inimiga a ser derrotada. Seja qual for a crença de cada um, a mensagem central é que este é um sentimento a ser compreendido, acolhido, integrado à nossa história. Há uma frase no material que resume isso de forma poética e muito verdadeira. A saudade dói, mas também ensina. Ela nos ensina sobre o que mais valorizamos, sobre a força dos nossos afetos e, principalmente, sobre a nossa imensa capacidade de amar e de nos reconstruir. E, para encerrar, essa ideia da saudade como uma ponte entre o passado e o presente levanta uma questão importante para a nossa reflexão. Se a saudade é essa ponte, para onde ela nos convida a caminhar hoje? Que lições, afetos e valores do passado essa ponte nos encoraja a trazer, de forma ativa e consciente, para a nossa vida presente?